Bom, de volta neste quinto e último bloco do nosso programa, nós vamos trazer para você agora uma experiência que consideramos interessante, para combinar exatamente ainda na academia essa formação profissional do aluno, de tal modo que ele consiga ter sucesso no ambiente empresarial. E para isso nós vamos conversar com a professora Glória, que coordena as atividades do PET. Glória, o que é o PET e qual o seu fundamento? O PET é o Programa de Educação Tutorial. Esse programa é do Ministério da Educação e o objetivo do PET é formar cidadãos e ter acadêmicos que possam entrar no mercado de trabalho com maiores condições de inserção. Entre elas, questões comportamentais jamais bem resolvidas, né? A gente discute questões comportamentais, qual é o comportamento humano necessário que o mercado de trabalho necessita e o que o mercado de trabalho quer. Né? Pessoas inovadoras, pessoas criativas, pessoas com inteligência emocional, com aprendizagem emocional, que saibam efetivamente trabalhar em equipe. Então nós temos grupos de estudos nessa direção e também conversamos. A partir eles assistem filmes, né? Filmes que sejam de Hollywood ou pequenos filmes que falam sobre o comportamento adequado nas empresas e também desenvolvem trabalhos como a organização, o planejamento e a organização de eventos no âmbito da UFAM, como a Semana do Administrador, Feirão de Livros, e eles fazem todo o processo de planejamento, o que é fazer o planejamento, as etapas do planejamento, a organização disso e a implementação disso. E depois eles fazem uma análise dos resultados, quais foram os pontos fortes desse trabalho, quais foram os pontos fracos, para que nós possamos corrigir no evento seguinte. Então o PET trabalha dentro dessa dinâmica, né? Mostrando o que seria o além da sala de aula e esse preparo profissional para as situações que as empresas estão demandando. Agora, professora Glória, quais os resultados concretos desse projeto? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, sociedade que, por um lado, também é do conhecimento e que o empresário quer resultado concreto quando ele contrata um profissional. Essa preocupação eu vejo que está na cultura das atividades aqui do PET, okay? Portanto, nós temos condição de discutir os resultados concretos para um membro aqui do PET, né? Quais são os resultados? Olha, os resultados efetivos são praticamente 90% dos egressos do PET estão empregados. Né? Conseguiram se empregar assim, quando estavam terminando o estágio, eles permaneceram praticamente todo o período do estágio do PET, que são 2 anos, e 90% estão empregados. Né? Nós temos uma pessoa que está na Philips, temos 2 pessoas na Philips, temos na P&G, temos 2 pessoas na P&G, temos uma pessoa que passou no concurso agora da prefeitura. Enfim, 90% dos egressos do PET estão no mercado de trabalho de Manaus. E essa inserção, eles fazem a entrevista e o que nós recebemos de feedback é o seguinte: professora, a entrevista foi 60%, 70% comportamental. E nós aplicamos exatamente os conceitos que nós aprendemos aqui, de não entrar num processo de vitimização, de ser o ator principal da sua vida, de saber falar com as pessoas, respeitar as hierarquias, né? Ser uma pessoa solidária, que vai agregar na empresa, saber trabalhar em equipe, saber ouvir as pessoas. Então, muitos deles retornam, nós temos bastantes egressos que ainda nos ajudam nas nossas atividades, e eles falam isso, que 60% das entrevistas é a área comportamental, e eles são aprovados assim logo na terceira, porque normalmente tem uma bateria de testes, eles são na terceira bateria de testes, eles são aprovados e depois eles trabalham a questão técnica. As empresas têm dito o seguinte: a questão técnica nós ensinamos. Nós vamos ensinar como trabalhar na P&G, nós iremos ensinar como trabalhar na Recofarma, nós iremos ensinar como trabalhar na Philips. Agora, nós precisamos de pessoas que tenham condições de trabalhar em equipe, que sejam solidárias, que consigam
visualizar o que é a empresa, esse contexto mais... nós trabalhamos muito isso com eles. O objetivo, qual é o objetivo do PET? Nós temos que trabalhar nesse sentido de cumprir o objetivo do PET. Então, eles têm tido resultados excelentes. Então, meu querido amigo telespectador, você observa aí que aqui no PET se trabalha pelo menos duas dimensões fundamentais do ser humano, que é a questão técnica, ou seja, essa tua capacidade de executar o trabalho, e também a questão humana, essa preparação do capital intelectual, porque você sabe que o ambiente profissional sempre é um ambiente de conflito, é um ambiente de resultado, e aí não adianta você ser tecnicamente bom se você não tem equilíbrio emocional para suportar a pressão do dia a dia, de uma discussão, que é muito comum no mercado de trabalho. Portanto, essas duas dimensões buscam o equilíbrio do ser humano no ambiente profissional, dando a ele as condições de ter sucesso. E nós vamos conversar agora com uma petiana, né? Teu nome? Natália Mafra. Natália, veja bem, estamos muito contentes em estar fazendo essa matéria, em realmente levar para o nosso telespectador exatamente essas informações do que está sendo feito para formar cada vez mais profissionais competentes, já que o ambiente, Natália, profissional não aceita mais amadorismo. Nós temos que ser profissionais naquilo que nós fazemos. E eu estou vendo que essa questão está sendo muito bem trabalhada aqui. Como é você realmente ver benefícios em participar do PET e o que concretamente você tem atingido em termos de resultado para a tua vida profissional? Olha, sem dúvida nenhuma é uma experiência única você ter essa participação nesse programa. Em termos concretos, é uma experiência que aconteceu comigo. O nosso principal, digamos, um dos nossos principais eventos, atividades, é a realização da Semana do Administrador. Isso envolve uma série de atividades, uma série de questões de planejamento, organização, dentre eles a divulgação também, né? E nessa divulgação eu fui indicada pela professora Glória para ir até uma rádio fazer a divulgação do nosso evento. Nessa rádio foi conversado questões também da importância do comportamento, questões de empresa, e aí, pelo que eu aprendi no PET e também no que se refere ao âmbito da UFAM, eu fui convidada pelos gestores dessa rádio para continuar posteriormente com uma participação. Então eu vou 2 vezes por mês na rádio, comento sobre assuntos de administração e eu tenho condições e, digamos, habilidades para fazer esses comentários fundamentado no que eu aprendo no PET. Dentre as atividades, a gente tem o estudo dirigido, que a gente discute temáticas relevantes, atuais sobre a nossa profissão, sobre o contexto do mercado de trabalho, nos assuntos que a gente vê na sala de aula aqui na UFAM, que são inteiramente excepcionais e de qualidade. Então, participar, se envolver com um projeto como esse, o PET, me deu essa possibilidade. Então, eu tenho um retorno de um público falando que gosta do que eu falo, e isso só foi possível pela minha inserção no PET, porque senão eu não teria tido contato com os gestores dessa rádio e teria condições de estar lá. E tem outros petianos que têm histórias também para contar. O PET é um ensinamento muito interessante, sem dúvida é um diferencial na nossa carreira depois da universidade. E fica latente isso, você viu como ela se comunicou? Você viu como ela transmitiu a você o tom de voz, o domínio do conteúdo, a naturalidade? É fundamental isso, então não foi contratado à toa. Isso é resultado de um trabalho, é resultado de uma persistência de pessoas identificadas exatamente com essa necessidade de investir em gente competente, para que nós possamos dessa forma ter uma sociedade mais equilibrada em todos os seus aspectos, produzindo ciência e tecnologia, produzindo conhecimento que venham a trazer ao homem uma melhor qualidade de vida. Professora Glória, eu quero voltar a falar agora também do PET, ok? E existe uma coisa fundamental para nós gestores, que é o pensamento estratégico. Como é que a senhora vê o PET para daqui a mais 1 ano, 2 anos, 3 anos? Que inovações podem ser feitas ainda? Esse é um aspecto extremamente importante, né? Na verdade, eu acredito que eu enquanto tutora, devo ficar mais uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, porque eu acho que tem que renovar, até para que novas ideias e outros professores que têm uma perspectiva diferente possam estar trabalhando com os petianos. Mas a gente pensa que não podemos perder esse trabalho, né, que é um trabalho que o PET de administração fez ano passado 21 anos, né, 21 anos o PET de administração no âmbito da UFAM.
É um programa do governo federal e que tem inserido no mercado de trabalho pessoas bastante competentes. Nós temos aqui 2 professores do Departamento de Administração que são ex-petianos, né? São ex-petianos. Nós temos inserção de pessoas na presidência de empresas aqui em Manaus que são ex-petianos. Então, a nossa perspectiva é formar pessoas responsáveis, pessoas que tenham essa visão de mercado, que tenham um comportamento agregador, né? Que possam ser inseridas de uma forma mais harmoniosa no ambiente organizacional, que essas pessoas não percam oportunidades por ainda não terem, estarem imaturas, né, em relação a comportamento ou em relação à questão técnica de trabalho, o start do fazer as coisas, a iniciativa, a criatividade. Nós queremos que os nossos egressos do curso de administração tenham essas percepções e nós fazemos isso com um grupo de 12 alunos. A cada 2 anos nós renovamos. Então nós não queremos um egresso fancy, nós queremos um egresso fã que entra numa empresa, é bem recebido. Se ele resolver sair da empresa, é porque ele tem algo melhor, né? E que nós possamos, assim, essa chancela ao fã dentro das organizações está sendo bem vista pelas outras, pelos empresários, pelas empresas. Bom, assim chegamos ao final de mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento, onde você pôde acompanhar uma reflexão importante a respeito da formação profissional, ouviu a opinião de profissionais que estão atuando na área, de presidente de conselhos regionais que congregam profissionais, por exemplo, de administração, ok? De tal modo que esperamos ter trazido uma nova reflexão para você. Você também pode acompanhar novas informações desta edição em nosso endereço eletrônico www.amazonsat.com.br. Pode também nos acompanhar pelo Facebook e Twitter, que estão aqui no rodapé do seu televisor, e esperamos que realmente você tenha tido informação para agregar valor a essa tua formação profissional. Isso tenha te ajudado tanto do ponto de vista humano quanto profissional. E não se esqueça, nós do Zona de Desenvolvimento estamos comprometidos com o teu sucesso. Esperamos nos ver na nossa próxima edição.